inscritos no canal, bem-vindos para uma aula de multiplicação envolvendo números decimais. E antes da gente começar a nossa aula, eu peço para que você se inscreva e se você gostar do vídeo, deixe o seu like no final dele, tá certo? Então, o nosso exercício fala o quê? Que em um posto de combustível, o preço da gasolina está a R$ 3,49. O cliente que abastecer 8 litros irá pagar qual valor? Então, eu trouxe um exercício aqui bem simples, tá certo? Um exercício comum, algo que vocês também já devem ter presenciado no cotidiano de vocês. Então, por isso que eu decidi trazer ele aqui, tá certo? Quando você trabalhar com a multiplicação e a divisão, até mesmo envolvendo os números decimais, é muito importante que você faça estimativas sobre os valores para que você consiga começar a compreender e até mesmo, com o tempo, a calcular muitos dos fatores e muitos dos valores, quando possível, de cabeça, né? O cálculo mentalmente. Então, se a gente observar aqui, eu tenho 8 litros, né? Um valor inteiro que será multiplicado pelo decimal de 3,49. Então, o que eu quero dizer com essa estimativa? Se a gente observar os valores inteiros aqui, tá certo? Que o 3 faz parte é o valor inteiro aqui deste decimal. Então, se eu fizer 8 vezes 3, vai me dar o quê? 24. Então, eu já começo a compreender que o quê? Eu vou pagar ali, né? O cliente vai pagar, se abastecer esses 8 litros aí neste ponto de combustível, um valor a partir de R$24, tá certo? Lembrando que tem aqui as casas decimais que a gente não pode esquecer que vai aumentar este valor aí dessa multiplicação e desse valor a ser pago. Então, aqui eu vou resolver para vocês, né? Então, nós vamos fazer lá, né? R$3,49 vezes 8. Vou fazer a multiplicação normal, como se essa vírgula não existisse, porque ela não interfere aqui na hora de fazer o cálculo da multiplicação. Então, eu tenho 8 vezes 9 são 72, vão 7. 8 vezes 4, 32, com 7 que foi 39, vão 3. 8 vezes 3, desculpa, são 24, com 3 que foi 24, 25, 26, 27, tá certo? E aí eu tenho um valor de 2.792. Se é uma multiplicação envolvendo decimais, eu preciso verificar o quê? Quantas casas há depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho o quê? 2 casas. Então, eu vou contar da direita para minha esquerda o quê? 2 casas. Então, eu tenho aqui 1, 2, tá certo? E vou deslocar a vírgula para cá. Então, será um valor de R$ 27,92. Então, nessa multiplicação aí, envolvendo os números decimais, vocês precisam verificar quantas casas há o quê? Depois da vírgula e deslocar da sua direita para a esquerda o quê? Essa quantidade de casas. Então, a resposta desse meu problema aqui, né, é o quê? Ele irá pagar, né, o cliente, então, vou marcar aqui para vocês, irá pagar R$ 27,92, tá certo? Vamos para mais um exercício aqui, para mais uma situação, problema. Então, o meu segundo exercício, ele traz aqui, né, que o preço em metros da lona de um depósito de construção é R$ 4,50. Se um cliente comprar 2,32 metros, qual será o valor a ser pago? Lembrando aqui, pessoal, que esses valores são valores fictícios, tá certo? É uma situação problema, mas eu quis colocar ele de uma maneira mais cotidiana, uma situação que está bem presente. Então, se a gente observar, muitas vezes você vai, de repente, num bazar onde vende tecidos, então ali também é cobrado por metros, né? O valor que você vai atribuir pela quantidade e assim por diante. Então, são situações que são envolvidas aí no nosso dia a dia que traz aí uma melhor ampliação do conhecimento para vocês. Então, mais uma vez, eu vou fazer aqui a multiplicação de R$ 4,50 pela quantidade de metros que o cliente comprou, de 2,32 metros. Mais uma vez, se você for fazer uma estimativa entre os valores inteiros aqui, né, que nós temos, e você fizer 2 vezes 4, eu tenho 8. Então, ou seja, eu vou pagar a partir de R$ 8,00, porque eu não posso esquecer o quê? Das minhas casas, o quê? Que estão depois da vírgula, que vai fazer com que esse valor aumente, tá certo? Então, aqui na hora de você multiplicar R$ 4,50 por 2,32, eu vou escrever aqui para vocês dessa seguinte maneira, né? Então, 2,32 vezes 4,5 e vou colocar o zero para fora, né? Lembra dessa regra que a gente aprende lá na multiplicação? Que quando você faz lá a multiplicação envolvendo números que terminam com zero, você pode colocar ele à sua direita, né? E depois você só acrescentar no seu resultado final, que você não vai ter diferença ali no seu cálculo.
e até mesmo para mostrar para vocês que na adição ou na subtração dos números decimais é necessário que vírgula esteja o quê? Debaixo de vírgula. Na multiplicação isso não é necessário, isso não é uma regra, porque o que importa o quê? É a quantidade de casas que tem depois da vírgula que você soma para poder deslocar ela e colocar no seu resultado final. Então, por isso que eu escrevi dessa forma, para que vocês consigam compreender. Então, agora aqui a gente vai multiplicar. 5 vezes 2 são 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15, com 1 que foi 16, sobe 1. 5 vezes 2 são 10, com 1 que foi 11. Mais, vamos fazer agora aqui. 4 vezes 2 eu tenho 8. 4 vezes 3 eu tenho 12, sobe 1. 4 vezes 2 eu tenho 8, mais 1 que foi 9. E agora a gente vai somar. Então, eu tenho aqui, né, 0. 8 com 6 eu tenho 14, sobe 1. 2, 3, 4. 9 mais 1, 10. E agora eu desço esse meu último zero aqui que eu coloquei do lado de fora ali para facilitar os cálculos. E agora eu tenho esse número e eu preciso o quê? Enquadrar ele, né, envolvendo ali os decimais. Então, mais uma vez, quantas casas há depois da vírgula? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho um total de 4 casas, tá certo? Eu preciso considerar dos dois números. Então, eu vou deslocar da minha direita para minha esquerda o quê? 4 casas. Então, partindo daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. A minha vírgula para aqui. E aí, quando a gente tem, né, essas terminações aqui em zero, ou seja, eu posso o quê? Desconsiderar. Se fosse um número a partir de 1, aí eu preciso adotar o quê? A regra de arredondamento numérico. Porém, ou seja, né, aqui depois os números são zero, eu posso eliminar, posso desconsiderar, então o cliente vai pagar ali, né, envolvendo no depósito, se é R$ 4,50 o metro da lona, e ele comprar essa quantidade, ele vai pagar um valor o quê? De R$ 10,44, tá certo? Então, vou colocar aqui, né? Irá pagar, né? Qual será o valor pago? Será R$ 10,44, tá certo? Então, espero que vocês estejam conseguindo compreender aqui essa multiplicação envolvendo decimais. Então, antes da gente finalizar a nossa aula, eu vou trazer aqui para vocês agora, sem envolver uma situação problema. Como se dá a multiplicação quando a gente envolve o que? A base 10 que nós chamamos. Então, eu vou fazer aqui primeiro, né? Quanto dá o valor de 6,2 multiplicado por 10? Então, eu vou fazer lá 6,2 vezes 10, lembrando que eu vou colocar o zero do lado de fora. Então, 1 vezes 2 são 2, 1 vezes 6 são 6, desce o zero agora. Então, eu tenho o número aqui, 620. E aí, eu preciso considerar quantas casas há depois da vírgula. Eu tenho apenas uma única casa. Então, da minha direita para a esquerda, eu vou deslocar o quê? Uma casa. Então, saindo daqui, né, saindo desse canto, eu venho parar aqui. 62 no caso, tá certo? Porque, mais uma vez, eu posso desconsiderar esse zero aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente envolver aqui essa multiplicação envolvendo a base 10, basta você o quê? Deslocar a quantidade de casas, ou seja, a quantidade de zeros, só que agora é o contrário, saindo da sua esquerda e vindo para a sua direita. Então, a resposta desse exercício vai me dar quanto? 62. Então, vamos fazer aqui juntos, né? Fazendo com esse processo mais rápido, né? Nesse processo aí de deslocar a vírgula. Até coloquei um recadinho aqui, né? Que, ó, nós deslocamos a vírgula, tá certo? Dá o quê? Da minha esquerda para minha direita. O quê? Vamos deslocar essa quantidade de casas aí de zeros, né? Dessa quantidade de zeros que o número tem. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? 7,53 vezes 10. Então, eu vou deslocar o quê? Uma única casa saindo da minha esquerda para a minha direita. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou deslocar uma casa. Ela vai parar exatamente aqui. Então, se a gente fizer aqui essa multiplicação, vai me dar quanto? 75,3. Tá certo? Se você fizer aquele outro método que eu passei agora em instantes, você vai ver que vai chegar nesse mesmo resultado. Agora, eu tenho aqui, né? 0,2547 sendo multiplicado por 100. Então, eu tenho duas casas aqui envolvendo zero, tá certo? Nessa base. Então, eu vou deslocar a minha vírgula da minha esquerda para a direita, o quê? Duas casas. Então, partindo daqui, eu tenho uma, duas. Ela vai parar aqui. Então, é 25
2,47. Tá certo? E agora aqui pela multiplicação por 1000, eu tenho 25 inteiros e 4 décimos, né? Eu vou deslocar o quê? Quantas casas? Eu vou deslocar 3 casas. Então, saindo daqui, tá certo? Então, eu vou contar uma, então eu vou colocar aqui o número, ó, 2, 5, 4. Mais fácil para você entender nesse caso aqui. Então, vamos lá. Se a minha vírgula está aqui, então eu vou deslocar 3 casas. Então, eu tenho lá, né? 1, 2, 3. Ela pararia o quê? Aqui. E aí, para não ficar esse espaço aqui, o que a gente precisa fazer quando não existe mais a continuação numérica? Nós completamos o quê? Com zero, tá certo? Então, essa multiplicação de 25,4 vezes 1000 é a mesma coisa aqui? 25.400. Organizando os números aqui agora, tá certo? Porque você não vai deixar a vírgula aqui sozinha sem nenhuma outra casa decimal. Então, aí você só ajusta o número. O que eu quero que você entenda é que quando não existe mais números, né, aqui pra frente, no caso, pra gente continuar, como é o exemplo daqui de cima, vamos dizer assim, você precisa o quê? Completar com zero, tá certo? Então, é uma maneira mais rápida e mais fácil aí de você fazer essa multiplicação envolvendo os decimais quando você estiver trabalhando aí com essa base 10. Lembrando que daqui pra frente, né, vamos dizer assim, você pode ir aumentando, pode fazer a multiplicação por 10.000, por 1 milhão e vai seguir a mesma regra, vai sempre deslocar a sua vírgula da esquerda para a sua direita, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas e sugestões coloquem aí no comentário e eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima dúvida. Muito obrigada!